Ótimo. Vamos falar sobre ansiedade e depressão, trazendo algumas reflexões tão importantes para nós, né? Sabemos que esse tema é um tema que está sendo muito bem discutido por várias pessoas, né? A gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, várias e várias pessoas já tratando esse tema, né? E eu só quero mesmo contribuir com uma breve reflexão, pensando nessa parte mais terapêutica, né, do assunto, de como a gente pode ajudar homens e mulheres e tantas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. E a gente pode compreender esse tema, né, esse assunto, com base no que a física ela pode trazer para nós. Então, na física, nós temos uma fórmula, que é a fórmula da pressão, que é a força sobre a área. Então, a partir dessa fórmula da física, uma determinada força que é aplicada sobre uma área, a gente consegue identificar a pressão, saber a pressão. E a gente consegue, através disso, ir mapeando as fontes de sofrimentos, né, as forças que são exercidas sobre as determinadas áreas da nossa vida. Com base aqui, eu quero utilizar as categorias de Aristóteles, que a gente consegue passar por várias situações e movimentos da nossa vida e identificar essas forças. Se são forças muito fortes ou se essas forças elas estão enfraquecidas. Pegando um exemplo simples assim de definição para ansiedade e depressão, a gente pode pensar na ansiedade como um excesso de pressão ou compressão. Tudo aquilo que comprime gera uma angústia, gera uma ansiedade. E aquilo que deprime, falta, né, traz uma ideia de falta, de pouca força. Ansiedade, muita força. Depressão, pouca força. E quando a gente olha para essa fórmula da física, pressão é igual força sobre área, e aí nós vamos olhar para a nossa vida e identificar através dessas forças se ela está fraca ou se ela está muito forte e em que área essa força está sendo exercida ou não. E a partir dali a gente faz um movimento de, se for ansiedade, se for compressão, a gente faz um movimento de descompressão. A gente faz um movimento de depressão, né? E se for uma depressão, baixa força nessa determinada área da nossa vida, então a gente faz o sentido contrário. A gente coloca a força, né? Vou tentar citar aqui alguns exemplos para que a gente possa estabilizar bem esse conteúdo, né? Porque aí, assim, a ideia aqui é ser o mais prático possível, porque o tempo todo nós estamos sofrendo ansiedade e depressão. É só você parar para pensar no seu dia, mas o tempo todo nós sofremos ansiedade e depressão. Às vezes numa escala menor, mas quem nunca sentiu uma determinada angústia, por exemplo, por categoria tempo, né? Vamos pegar o exemplo da categoria tempo, escola. Então, se a minha filha tem que estar às 7 horas da manhã na escola, então eu me organizo em relação ao tempo, a hora que eu vou acordar, as coisas que eu preciso fazer, e o horário que eu vou sair, já prevendo as situações que podem acontecer, que podem me impedir de chegar no horário combinado, que é 7 horas e tem que estar na escola. Então, quando eu começo a perder o controle, a me desorganizar no horário que eu vou acordar, no café, arrumar as crianças, então ali já começa a gerar uma angústia em mim, eu sou comprimido pela categoria tempo, por exemplo, porque o tempo está curto. Então, se eu me programei para sair às 6h40 da manhã e já deu 6h40, as crianças ainda não estão arrumadas, alguém ainda está tomando café, você percebe, a gente já sente uma
uma angústia ali, que não vai dar tempo. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, assim, só um exemplo simples que a gente sente, sim, ansiedade e depressão o tempo todo, em diversas categorias e em diversos momentos do nosso dia. A forma como nós vamos lidar com isso é exatamente esse processo terapêutico que a gente faz, de ajustar sempre. Ansiedade, descomprimir. Depressão, vamos botar um pouco de pressão, certo? Então é isso, né? Pegando como exemplo, depressão é o esvaziamento, né? E a ansiedade é uma panela de pressão, é um excesso. Tem muitas forças exercidas ali. Então, inspirados, por exemplo, nas categorias de Aristóteles, nós temos o espaço, nós temos o tempo, nós temos a quantidade, a qualidade, ação, reação, relação, estado, hábito. Então, tudo aqui a gente consegue mapear várias e várias situações no nosso dia e em qual categoria nós estamos sofrendo ansiedade ou depressão. Eu citei o exemplo do tempo, mas a gente pode citar o exemplo do espaço. Espaços muito pequenos tendem a comprimir a pessoa. Pé direito muito baixo tendem a comprimir fisicamente uma pessoa. Assim como também casas muito amplas. Locais muito espaçados tendem a reduzir essa força, reduzir essa compressão. E assim vai. Então a gente consegue relação, por exemplo, relação com o outro, relação com o chefe, relação com o namorado, com a namorada, relação com a esposa, excesso de pressão ou baixa pressão. Então a gente consegue, através das categorias, entendendo um pouco esse mecanismo da pressão, que é força sobre área, e identificar o tanto de força que está sendo exercida e o movimento que eu preciso fazer, né? Seguindo aqui, então a gente consegue fazendo essas análises mesmo, né, do nosso estado, por exemplo, a categoria estado, pressão no estado, né, por exemplo, doença, cansaço, como que você está se sentindo, né, limitação física. Então a gente consegue identificar as formas de atuação, qualidade, por exemplo, pressão na qualidade, aquela pessoa que tem uma exigência na perfeição, né? E o que que isso geralmente pode gerar na pessoa? Frustração, né? Angústia, né? Quando ela é muito exigente nessa categoria quantidade, né? Então, quantidade é muito importante. Muitas pessoas, muitas atividades, muitas demandas, muitos livros, muitos conteúdos, muitas presenças. Percebe? O que que são muitos? Excesso, compressão. Então, vamos lá. Preciso rede social. Só tem uma rede social, acompanha fulano de tal, e aí acompanha outro, que acompanha outro, que acompanha outro. Então ela é bombardeada o tempo todo de informação. Tem muitas informações, é bom? É bom. Mas tudo em excesso é prejudicial. Então, ter uma compressão nessa quantidade de informação que você põe, ou quantidade de ações que você realiza, né, é difícil. A pessoa acaba sentindo uma angústia. Assim como também, falando de depressão na quantidade, quando a pessoa não tem nada é zero motivação, zero, não lê nada, não assiste nada, não tem presenças. Existe um esvaziamento ali naquelas presenças. Então, até nisso, a gente precisa, a gente precisa ficar muito atento, né? Tempo eu já falei, quantidade, qualidade, estado, hábitos, maus hábitos, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, né, com essas categorias e o caminho aqui é esse. Identificar em qual área da nossa vida está acontecendo muita pressão ou pouca pressão e fazer o ajuste. Fazer esses ajustes, né? Eu costumo sempre fazer
um exercício terapêutico, que é de mapear, né? Mapear todas as presenças da nossa vida. Então é só olhar para sua rotina e escrever na sua rotina, na sua rotina, escrever exatamente o que você faz, o tempo que você gasta, as presenças que você tem, o tempo, né, que você se dedica para tantas coisas, por exemplo, para as redes sociais, para estudo, para vida de oração, para conversar com um amigo, ou filmes, enfim, estudo, aí a pessoa descreve e o tempo que ela gasta para cada coisa. Então, só de escrever e identificar o tempo que a gente gasta, né, o tempo que a gente permanece naquilo, a gente vai vendo que muitas vezes existem os excessos e existem momentos ali que a gente acaba não utilizando de esforço nenhum, né, de força nenhuma para determinadas coisas. Ah, tá gerando um sofrimento? Talvez não, mas a angústia, a ansiedade geralmente é o que mais a gente identifica ali, né? Mas a gente poderia ter dedicado um pouco mais de força em determinadas coisas, na vida de oração, na leitura, nos estudos, que a gente acaba concentrando em outras. Então, o estudo é muito importante. Estudo para que a gente possa ter um equilíbrio, né, uma vida mais saudável e e assim a gente não adoece, né? A gente vai passar os nossos dias sem ultrapassar esses limites e sempre atento com esses movimentos que podem roubar, né? Roubar a nossa paz, roubar aí aquilo que a gente tem como mais precioso, né? Que é a nossa saúde. Tá joia?